Fala pessoal, aqui quem está falando hoje com vocês é o D e eu estou de volta para falar de Black Clover. Sim, agora do episódio 51 até o 84. Para quem não conhece o canal, eu nunca vi nada de Black Clover, eu nunca li o mangá. E conforme eu vou ver no anime, eu venho trazer vídeos para vocês trazendo um resumo dos episódios e a minha opinião seja positiva ou negativa. Então assim, vídeos também é feito em parceria com 3 páginas do Twitter, @CloverBRFandom, @CloverPortal e @NerdSquadrão. O link dos 3 vai estar na descrição. Eles trazem notícias, reviews do mangá, eles trazem curiosidades. É bem informativo e vale a pena conhecer, beleza? Vamos lá e sigam eles. Agora falando sobre o primeiro arco, o reino de Diamond invadiu Clover de novo, dessa vez com algum dos 8 generais resplandecentes. E quem defende o reino de Clover é o Alvorecer Dourado, com o vice-capitão Carmão Finhal e o líder do Alvorecer lá chega e destrói tudo, né? E o que o reino de Diamond queria nessa invasão? Algumas informações que eles conseguem. E a gente acaba tendo algumas coisas interessantes, como o rosto do líder do Alvorecer, que o Yami suspeita dele. Eles começam a conversar numa árvore e meio que ele mostra o rosto pro Yami para provar que ele não faz parte do olho. Eu continuo suspeitando, porque no arco anterior foi mostrar que tinha um cara ainda infiltrado além daquele gordinho. Então, na minha opinião, ele ainda é suspeito, até porque o irmão do Finhal ele estava meio possuído no último arco que eu vou comentar lá para frente. E isso tudo aconteceu no meio da invasão e o Asta, nosso protagonista, ele acabou perdendo os movimentos dos braços e isso resulta no final do arco com todos os touros negros tentando buscar uma forma de ajudar ele, né? Porque o médico fala que ele não tinha chance nenhuma de voltar a movimentar os braços e era o único jeito que ele tem de atacar, né, usando as espadas, e todo mundo acaba se compadecendo por ele e vai buscar uma forma de ajudar. O mais relevante aí, a gente entra no segundo arco, é o da Vanessa, porque ela volta à terra natal dela para falar com a rainha e ela tenta fazer uma troca. A rainha ajuda o Asta a voltar a recuperar os braços e ela fica de volta lá dentro da terra natal dela, que é a Floresta das Bruxas, onde só vive bruxas. Por quê? Porque ela tem um poder que a rainha tem uma obsessão, né? A rainha cria o poder porque controla o tempo, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem a explicação. O Asta e a Noelle vão atrás dela e assim, no meio disso tudo, o reino de Diamond acaba atacando de novo, mas agora a floresta, junto com algumas pessoas do olho, né? Da facção do olho. E começa o ataque, eles se dividem. O Asta vai atrás do líder do olho, que é a menina, que eu esqueci o nome. E o Zell, que foi o antigo Diamond, que até tem um arco treinando o Asta, né? Que eles conversam. Ele vai atrás dos seus antigos alunos, que um deles era o Mars. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Lá do arco da Dungeon, que o Yuno e o Asta eles vão lá tentar recuperar alguma coisa que o rei manda e acabam enfrentando ele. E aí acaba tendo uma luta muito grande. O Mars muda de lado, acaba ficando amigo do Asta. Eles lutam junto com a Fana, que é amiga do Mars, que a gente até vê no flashback lá, que é a menina da facção do olho, que eu tinha esquecido o nome. E eles conseguem salvar ela e é o primeiro que é salvo e a gente acaba descobrindo que eles têm memórias implantadas. Nem tudo que eles viram eram reais. E isso lembra até um pouquinho do primeiro olho lá, o tigre, que eu esqueci o nome dele, que faz um pouco de tempo, que ele tinha uma memória muito afetiva sobre o reino do céu, só que agora parece que ele foi meio que usado, né? Então fica pior a morte dele, né? Fica mais triste. Mas a Mars foi salva e eles meio que voltam junto. E nisso tudo, o Asta consegue recuperar os braços graças à rainha. Ele adquire um novo poder que se transforma no demônio. Eu não entendi muito bem isso. E aí a gente entra num ponto aqui que é quando a rainha tenta buscar os poderes do Asta. Ela tenta controlar o Asta, porque ele consegue esse poder do demônio, ela se interessa, ela sabe um pouquinho do que tem por trás do Asta, e ela acaba controlando ele para matar a Noelle. É quando a Vanessa desperta o poder dela, né, de controlar o tempo, acaba salvando tudo. Mas a gente tem uma polêmica que foi o episódio 63. Eu sei que no tempo que saiu a polêmica deve ter sido maior, mas eu vou trazer um pouquinho do que me falaram sobre esse episódio, porque assim, eu fiz um tweet falando sobre esse episódio porque eu não entendi bem a animação dele. Tava muito diferente, tava meio
mal finalizada, né, digamos assim. E eu fiz um tweet perguntando o que tinha acontecido nesse episódio, se era um erro mesmo, ou se era assim no mangá também. E algumas pessoas me responderam. Inclusive, um dos meus parceiros também acabou respondendo lá o que possivelmente aconteceu para esse episódio ficar tão diferente dos outros. Uma pessoa me falou que foi uma sacanagem da Pierrot, o estúdio, e mandou um artigo ali e faz sentido. Outros me falaram que faltou verba para fazer esse episódio. Uns me falaram que faltou tempo. Outro me falou que foi por causa do Boruto. Então é uma teoria muito grande de por que o episódio saiu desse jeito. Quando eu fiz o tweet, eu falei até que tava mal feita, tava estranho, mas eu não tava falando do episódio. Teve algumas pessoas acharam que era o episódio, mas não, era a animação, porque ficou muito destoado dos outros. Aí eu falei, pô, mas se tá muito diferente, tem alguma coisa errada. Aí eu falei meio falando ruim assim do episódio, mas não da história mesmo, mas sim da animação. Mas ficou essa teoria aí do episódio. É um episódio muito bom porque o Asta se transforma, né? A gente acaba vendo a luta, ele perdendo o controle. É muito boa mesmo, eu acabei gostando. Eu não falei do último arco, mas foi bem mais ou menos. Eu acho que só foi para apresentar mais os personagens. E aí o Asta consegue recuperar o braço dele, né? Os movimentos do braço no final do arco. A Vanessa ela recebe meio que o perdão da rainha e eles voltam para Clover. E aí a gente tem um festival. No festival o que acontece? Os dois meninos lá do reino subaquático eles voltam, eles aparecem de volta. O Asta ele consegue recuperar a perna do menino e a voz da menina. Eles conseguem recuperar suas habilidades de novo, graças ao sangue da rainha, alguma coisa assim. A gente vê também o passado da Charlotte e como ela começou a gostar do Yami, porque a gente já tinha visto isso quando o Veto, lembrei o nome dele, ele invade lá o reino subaquático e começa a ter a treta lá e ela aparece, eu acho que é isso, e aí eles têm uma sininha lá e acaba mostrando mais nesse festival. É apresentado os novos capitães, e aí a gente tem um ranking das estrelas, né, de quem conseguiu mais estrela. Os touros negros acabam ficando em segundo. E aí o rei, né? O rei não. E aí o rei mago, ele acaba chamando o Asta e o Yuno porque eles foram os destaques, eles foram os que conseguiram mais estrelas e no ranking, né? O Alvorecer ficou em primeiro, os touros ficou em segundo e foi chamado os dois. E aí acaba tendo uma discussão com o próprio rei, o rei mesmo de Clover, e é anunciado um torneio lá para invadir a facção do olho, né? Que eles vão montar uma equipe e vão invadir a facção do olho. E aí a gente tem um próximo arco que é o torneio. Torneio não, desculpa. Aí a gente tem o próximo arco que é o treinamento nas fontes termais com a Vermilion, que ficou no lugar do irmão dela. Ela vira nova capitã e acaba chamando Asta, Noelle, o Yuno, o próprio Yami. Começa a chamar uma turma lá e eles vão treinar a fonte termais. O Asta aprende a controlar um pouco a mana, junto com a Noelle, que ela também tem dificuldade. E eles precisam subir até o final de uma montanha, tipo um vulcão. E aí, depois de tudo isso, o Asta consegue controlar a magia do demônio lá, pelo menos para não perder o controle. E começa o torneio, né? Depois desse treinamento, começa o torneio. E aí é montado os grupos e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque o torneio foi a fase que eu menos gostei e eu vou explicar para vocês o motivo. Eu achei a primeira fase do torneio muito sem graça, porque a gente tinha um time com personagens que a gente já conhecia, relevantes e até protagonista, e no time que eles enfrentaram não tinha ninguém conhecido que a gente nunca viu na vida. Então a primeira fase ficou muito óbvia quem ia passar e meio que eu perdi a emoção que os torneios de shonens me dá, porque quando eu vejo um torneio, eu quero ver personagens que eu conheço brigando e saber quem vai vencer. Então a primeira fase não teve isso, com exceção da Noelle com o irmão dela, que foi a última luta lá, quase no final do episódio, né? Aí os dois se enfrentaram, a Noelle ganhou e eles passaram. E essa foi a única luta relevante. Na quartas de final, que foi na segunda fase, a gente teve mais lutas entre parentes. E aí a gente teve a luta do Finral contra o Langris, né, que é o irmão dele. E essa luta para mim foi a melhor e foi a única que eu gostei. No grupo do Asta, a gente teve um personagem novo, que é o Zora, que ele meio que aparece ali infiltrado,
tem uma discussão com o Asta bem no começo. Ele é meio trapaceiro, mas depois ele acaba aceitando a parceria do Asta, porque ele acaba destruindo as armadilhas dele, e eles acabam tendo que trabalhar junto. Então, o grupo do Asta ficou bem legal junto com a menina lá, que eu esqueci o nome dela, Mimosa, se eu não estiver errado. Vocês me corrijam aí, por favor. Mas então, tirando essa luta do Finral contra o Langris, a luta do Asta foi contra aquele metido, e foi mais para criar uma relação entre eles e o Zora. E as outras duas lutas que teve, que foi a do Yuno contra o carinha meio randômico lá, e o menino do raio, que eu esqueci o nome dele também, contra o capitão, a luta, tipo, o episódio foi 3 minutinhos. Eles resumiram muito rápido essas duas lutas e não criaram emoção nenhuma. Então, eu fiquei mesmo com problemas nesse torneio, porque na primeira fase a gente teve personagens irrelevantes lutando, então não me deu sensação de vitória. Então ficou óbvio quem ia passar. E na segunda fase, tirando a luta do Asta e do Finral, as outras duas lutas foi meio que jogada de lado e acabada em 3 minutos. Então eu fiquei meio decepcionado. E aí, depois que o Langris derrota o Finral lá, ele perde o controle e tudo mais, a gente tem a luta de semifinal, porque o rei resolve adiantar logo tudo. E meio que essa luta é mais ação do que estratégia. Então tudo acontece assim meio rápido, a gente acaba vendo uma discussão mais do passado do Zora. E assim, normal, beleza. E a gente acaba indo pra final, que não era final, era semifinal, mas acabou virando final, do Yuno contra o Capitão. E assim, foi pra mostrar poder? Foi pra mostrar poder. Mas a vitória foi meio que injusta, eu acredito. Quis dar uma puxada assim pro lado do Capitão, porque ele usou o poder demais e ele mesmo destruiu o cristal. Mas ficou muito rápido também, sabe? Tudo aconteceu em um episódio. Quando chegou lá pro 81 ou 80, ficou muito rápido. Tudo acontecia muito rápido, ia passando o tempo e ficou meio que jogado. Então eu não curti muito o arco do torneio, mas o Yuna acabou vencendo. O Asta ficou muito mal lá na cama, até fala que ele que vai ser o Rei Mago ainda. Queria aquela disputa, a gente acaba descobrindo o poder novo do Yuno, que isso foi legal, pelo menos. Mas o torneio em si eu não curti. Então de positivo foi o Zora, né? Que eu vi imagens, então eu sei que ele vai voltar. O Yuno com poder novo. E um pouquinho da relação entre personagens que a gente já conhece. Porque os irrelevantes, ele continua irrelevante. A gente, nem a história perdeu tempo mostrando um pouquinho deles. Eles iam lutar e pá, perdia. Então foi isso que aconteceu. E assim acaba os episódios que eu assisti, né? Que isso aí acaba no 84. E eu parei, terminei esse arco. E aí é o seguinte. O próximo vídeo talvez seja até o episódio 120. E aí a gente tem mais um que é até o 170 e finaliza tudo. Na minha cabeça é isso. Então, esse foi o resumo dos episódios, dos arcos. Foi um pouco da minha opinião aqui do que eu achei, do que eu estou achando. Eu espero que o próximo vídeo saia no mês que vem, no começo do mês que vem. E aí a gente finaliza em agosto o anime completo, beleza? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam das transformações do Asta, do Yuno, do torneio, da bruxa, do poder da Vanessa, que eu gostei muito, eu esqueci de falar, mas eu gostei do poder da Vanessa, eu gostei da bruxa, eu gostei daquele arco. O meu problema foi o arco do torneio, mas os outros eu até que aceitei bem. E o episódio 63 foi uma polêmica que aconteceu, mas eu não vi algo ruim nele, foi só diferente. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, vai estar tudo na descrição. Entrem no grupo do Discord pra gente debater sobre os episódios. Sigam a Ti, a minha parceira que faz vídeo aqui no canal também. O link do Twitter dela vai estar na descrição. É isso, um bom anime a todos, até semana que vem e falou!